Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, estou com um PC de mesa aqui aberto, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês as principais peças, tá? As principais peças que tem aí em um PC de mesa comum, em um PC de mesa tradicional, tá? Então já estou aqui com o gabinete aberto, inclusive eu já ensinei nessa nossa série de vídeos aqui do Escola do Computador, eu já ensinei como abrir aqui um gabinete comum, né? Se você não assistiu, tá na playlist, a playlist está aqui na descrição, a nossa playlist oficial. E abrindo aqui então o desktop, a gente se depara com as peças, tá? Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, né? Para o público aí mais leigo que está começando. Aqui em cima, pessoal, a gente tem a fonte de alimentação. Nesses PC mais comuns, ela fica aqui em cima. Tem gabinete, pessoal, gabinete gamer, que ela fica aqui embaixo. Entendeu? Então, horas ela está em cima, num gabinete mais comum, horas ela está embaixo. Essa peça aqui, pessoal, que vai a energia, ela que é responsável, através desse cabo aqui que a gente chama de chicote, esses cabos, ela que é responsável por levar energia para as peças. Ela leva energia para a placa-mãe, para o processador, para o HD, para o leitor de CD e DVD, enfim, tá pessoal? Então é ela que leva energia para os componentes. Então você imagina, quando ela está com problema, ela não faz os componentes ligar. Então, quando um computador chega na assistência, por exemplo, que ele não está ligando, não está funcionando, não está dando sinal de vida, a gente começa a suspeitar dela também, porque é ela que faz a parte de energia aí da máquina, beleza? E aqui, então aqui a gente tem a fonte. Essa placona aqui, pessoal, é a placa-mãe. Ela é responsável por fazer a comunicação de todos os componentes entre si. Então o HD conversa com a memória, por quê? Porque um cabinho sai do HD, vai para a placa-mãe e os dados trafegam na placa-mãe. A placa-mãe é como se fosse uma grande cidade, uma mãe, né? Ela que faz a interligação de todos os componentes. Então cada componente consegue conversar com outro componente através das placas-mães, dos circuitos, dos componentes, das trilhas que tem na placa-mãe. Então a gente tem a fonte, que leva energia, a placa-mãe que faz responsável por a comunicação de todas as peças entre si, essa placona aqui que fica aqui embaixo, tá? Aqui a gente tem o CPU Cooler, pessoal, que é tipo esse ventiladorzinho aí, que ele é responsável por esfriar o processador está embaixo dele, o CPU, que é o cérebro do computador, né? O cérebro do computador, pessoal, o processador ele esquenta bastante, tá? Porque ele praticamente faz tudo ali, né? Ele que faz todos os cálculos, toda a matemática do computador, a parte inteligente, vamos falar assim, né? Ele, juntamente com outros chips aqui de apoio, como o chipset, por exemplo. Mas ele é o mais importante, falando assim a grosso modo. Então ele esquenta bastante, então tem um ventiladorzinho dedicado em cima dele para resfriar o nosso cara e o nosso processador. Pessoal, peguei essa outra placa aqui para mostrar para vocês, para ficar mais fácil o entendimento. Então aqui tem um processador, ele fica nesse soquete, que é a parte, o cérebro do computador, né? O chip mais importante aí da máquina. E esse cara aqui esquenta bastante, tem uma pastinha térmica em cima dele para ajudar a dissipar o calor. Então a gente passa uma pastinha térmica e aqui em cima a gente coloca o CPU Cooler que eu mostrei para vocês. Então assim, olhando de cima você não consegue ver o processador porque o CPU Cooler está em cima dele. Mas quando você tira o cooler, aí você consegue ter acesso ao processador, que ele fica no soquetinho, tem vários tipos de soquete, né? E você pode remover ele também, tá? Então, ele aí que é o cara esquentadinho aí, que esquenta bastante. Falei aqui da fonte, da placa-mãe, responsável pela comunicação de todos os componentes, do CPU Cooler, que esfria ele, embaixo, mostrei ali na outra placa o processador. Aqui, pessoal, a gente tem as memórias, tá vendo? Tem placa-mãe que tem 4 slots. O lugar que a memória entra, essa casinha aqui dela, se chama slot, tá? E cada memória dessa a gente chama de pente, um pente de memória. Então aqui fica as memórias. Qual que é a função da memória, pessoal? Todos os programas que estão em execução no momento, o próprio sistema operacional, fica rodando na memória. Então assim, os dados são armazenados no HD, que eu já vou falar para você a função, tudo certinho, HD ou SSD. Mas quando você liga o computador, os dados saem do HD e ficam na memória, porque a memória é mais rápida. Aí o processador pega as informações da memória, por isso que ela fica perto do processador. Então todos os programas, o sistema operacional, tudo que a gente está aberto naquele momento, tudo que a gente está trabalhando naquele momento fica na memória. Quando a gente desliga a máquina, sai da memória e fica no HD. O HD armazena de forma permanente e a memória armazena de forma
não permanente, né? Quando você desliga, saem as informações dela. A gente fala que ela é uma memória volátil. Aqui a gente fala que é uma memória não volátil. Beleza? Então a memória armazena tudo que a gente está aberto no momento. Quando a gente desliga o computador, esvazia a memória. O HD, por sua vez, pessoal, ele que guarda todos os arquivos permanentes. Então, assim, o sistema operacional, as músicas que você salva, os programas que você instala, você pode perceber que você desliga o computador, aí você passa uma semana, liga o computador novamente, está tudo lá do jeitinho que você deixou, né? As músicas, as pastinhas que você criou, porque está na memória, está no HD. Se tivesse na memória, você ia desligar o computador, não ia ter mais nada, zera, né? Toda vez que você desliga. O HD não, fica salvo de forma permanente, tá? No HD ou SSD. Hoje em dia a gente tem um SSD, que é esse carinha aqui, ó. Eu peguei um aqui para vocês verem. Ele é mais leve, ele é levinho, mais rápido, moderno, mas ele tem a mesma função, um SSD, que um HD, armazenar os dados. Porém, o SSD seria uma evolução do HD. Ele é mais rápido por ser totalmente eletrônico e o HD, por ter partes móveis, ele acaba sendo mais lento, por ter parte mecânica. Beleza? Então, o HD salva as informações de forma permanente. Então aqui a gente tem um HD, tem computador que tem HD, tem computador que tem SSD, tem computador que tem os dois, dá para você trabalhar com os dois também, tá? Sem problema. Então aqui são as principais. Como eu mostrei lá, pessoal, as memórias ficam encaixadas aqui nesse slot, tá? Mas tem placa-mãe que aceita memória do tipo DDR2, DDR3, DDR4. Quando você for colocar a memória, você tem que ver o tipo de slot que tem na sua placa-mãe para você colocar a memória certa, tá? Porque tem variações. Mesma coisa no processador, né, pessoal? Não é qualquer processador que vai entrar em qualquer placa. Você tem que sempre colocar o processador certo para sua placa-mãe, a memória certa para sua placa-mãe. Então você tem que sempre conhecer certinho a arquitetura, mas isso é para um outro vídeo. Quando a gente tiver mais avançado ali, eu vou explicar melhor esses detalhes para vocês. Beleza? Voltando aqui na placa-mãe, pessoal, a gente tem a bateria. Essa bateria aqui é como se fosse uma bateria de relógio, tá? Ela que mantém a BIOS do computador, que é um chip que tem aqui na placa-mãe, ela que mantém essa BIOS salva, né? Porque quando a gente mexe na BIOS, a gente faz configurações na BIOS, e mesmo que a gente tire o computador da tomada, desenergize ele, continua aquelas informações da BIOS por causa dessa bateria. Então essa bateria que passa, que deixa a placa, vamos dizer assim, energizada, mesmo sem mesmo se a gente tirar o computador da tomada, tá? Então por isso que você desliga o computador, por exemplo, passa um mês, você liga ele novamente, você percebe que a hora está certinho, que ele manteve a hora, que aquela configuração que você fez na BIOS continua lá, porque essa bateria que CMOS, a bateria CR2032, né? Bateria que você compra aí por R$5, ela que mantém essas configurações de BIOS, as configurações básicas do computador para que ela não se perca, tá? Que é a configuração de BIOS, a configuração de hora. Então quando essa pilha está fraca, ou ela perdeu a energia, né, ela não está carregando mais, você liga o computador, a hora sempre está desregulada, por exemplo. Entendeu? Ou a sua BIOS volta na configuração de fábrica. Então é sinal que essa pilhinha aqui, ó, que essa pilha onde eu estou colocando o dedo aqui, que essa pilha tá ruim, tá? Mas ela tem uma durabilidade boa, tá? Geralmente é uns 5, 6 anos que ela fica no PC aí sem dar problema, ok? Então aqui são as principais peças, né, pessoal? Tem PC também que tem placa de vídeo. A placa de vídeo vai nesse slot aqui, ó, PCI Express, que tem essa linguinha aqui, ó, esse slot maior. Então tem gente que não usa o vídeo do processador. O vídeo do processador, aqui está usando o vídeo do processador, ó, o cabo está ligado aqui na placa-mãe. Tem gente que usa o vídeo pela placa de vídeo. Então tem PCs que tem placa de vídeo, mas são PCs mais fortes geralmente, tá? Ou PC que o processador não tem vídeo integrado. Beleza? Então aqui as principais peças, tá, pessoal? Conforme o andamento aí do nosso projeto, eu vou entrando com mais detalhes. Vou explicar BIOS, vou explicar a questão dos slots, do encaixe, de compatibilidade. Então conforme a gente for dando andamento aqui no nosso projeto Escola do Computador, a gente vai entrando com mais a fundo. Eu estou fazendo uma pincelada aqui por cima, né, para você entender, mas depois a gente vai entrando com mais detalhes, porque tem muita coisa. O computador é uma máquina muito complexa, tá, pessoal? Então tem várias coisas, tem diferenças, tem variações de peças, mas a gente vai tocando o barco aí conforme o andamento do nosso projeto. Vou ficando por aqui, pessoal, a playlist aí do Escola do Computador, onde a gente está ensinando aí o pessoal mais leigo a manutenção de computadores, a playlist completa.
Todos os vídeos que eu posto vai na playlist, a playlist está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, e o nosso Instagram oficial também, tá? Para você acompanhar a gente também pelo Instagram. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Acompanhe os próximos vídeos, porque eu sei que você vai ter muitas dúvidas ainda, mas muitas dúvidas vão ser respondidas mais pra frente, tá? Quando a gente começar a se aprofundar mais. Então acompanhe a playlist, se inscreva no canal, deixa o seu like, o seu comentário. Um forte abraço, falou!